Essa aqui é uma ampola de CO2. Muita gente pergunta, mas por que eu não posso deixar lá na arma e atirar dias depois? Ou por que eu não posso reaproveitar? Ou por que ela não tem uma válvulazinha aqui assim? Vamos conhecer um pouquinho melhor essas ampolinhas aqui, que por trás dessa coisinha pequenininha aqui, gente, tem muita tecnologia. Vamos lá? Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão Esportivo e hoje vamos falar de ampolas de CO2. Eu fiz um vídeo e publiquei aqui no canal semana passada, vai aparecer o card aí para vocês, sobre a Artemis CP2, que é uma carabina de CO2 que tem aí predicados de carabina PCP. Porque ela é uma PCP, só que ao invés de utilizar ar respirável pré-comprimido para disparar os chumbos, ela usa gás carbônico, que é o CO2. E nisso eu recebi várias perguntas nos comentários desse vídeo, e eu resolvi fazer um vídeo em duas partes. Então essa é a primeira parte, semana que vem vai ter a segunda parte, falando, respondendo algumas dúvidas a respeito dessas ampolas de CO2. Vamos lá! A primeira dúvida, que é o que muita gente tem, pô, Charles, mas... e eles colocam como desvantagem, as pessoas colocam isso como desvantagem. Ah, mas vamos dizer assim, na CP2, vamos dizer que, eu não lembro de cabeça, eu acho que é 50 disparos uma ampola de CO2 tem de rendimento numa CP2. Então você põe essa ampolinha e consegue disparar 50 chumbos. Aí a pessoa, pô, Charles, mas eu vou lá, compro essa ampolinha, coloco a ampolinha... e eu não quero disparar 50 vezes. Eu vou perder esse CO2? Pô, você fala que não pode deixar a ampola de CO2 na arma de CO2, que resseca as vedações, mas se eu atirar só 20, 15, 30 vezes, eu tenho como reaproveitar esse CO2 que ainda está dentro da ampola? Como é que eu faço? Esse CO2 é perdido? Pois bem, vamos entender um pouquinho o que é isso aqui para poder responder bem essa pergunta para vocês. Essas ampolas aqui, elas são de aço com revestimento galvanizado e dentro delas temos gás carbônico, que é o CO2, é a notação química para gás carbônico. O uso de gás carbônico no tiro de pressão começou em 1870 com um francês chamado Paul Gifford. Ele começou descobriu que daria para usar o gás carbônico para armas de pressão. Vocês sabem que armas de pressão vêm lá do século 17, já 16 já tinha as primeiras armas de pressão e eram usadas para tiro esportivo de salão, ou seja, era um tiro esportivo de baixa potência realizado em ambiente indoor, em salões, né? O povo pegava lá o salão de dança lá e transformava numa pista para praticar tiro de pressão. Mas vamos dizer assim, eram rudimentares os reservatórios. Essa ampolinha aqui, desse jeito que a gente conhece, isso aqui a gente chama ampola, por quê? Porque parece uma ampola de medicamento, por isso que a gente chama de ampola. Esse tipo de ampola foi desenvolvido e comercializado pela Crosman norte-americana, ali entre a década de 40 e 50. Então a gente já tem aí, isso aqui já tem quase 75, mais de 75, quase 80 anos de existência, essa ampola de CO2. Não é essa específica, esse modelo, né? Lógico. Pois bem, o que tem aqui dentro? Gás carbônico. Só que o gás carbônico tem características físico-químicas diferenciadas. O que acontece com o gás carbônico? O gás carbônico está em todo o ambiente. A gente respira junto com o ar respirável. O ar respirável não é oxigênio puro. A gente tem gás carbônico, tem aqui nitrogênio, tem vários outros gases, vapor d'água, enfim. Não é oxigênio puro. E quando a gente inspira, a gente respira. Na hora que a gente inspira, a gente exala gás carbônico. Então o gás carbônico é um gás à pressão ambiente. Só que o gás carbônico tem uma característica físico-química bem interessante.
Quando comprimido, quando o gás carbônico ele é submetido a altas pressões, ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, o que tem aqui dentro dessa ampola não é gás carbônico gasoso, é líquido. Então, o gás carbônico aqui ele está numa forma líquida, como é a água, a cerveja, o refrigerante, é um líquido que está aqui dentro. Só que ele está aqui dentro em alta pressão. Essa ampola aqui, pessoal, ai que coisinha pequenininha e tal. Gente, aqui tem 59 bar de pressão nessa ampola nova, ela está lacrada. Tem 59 bar aqui a 21 graus, ela está até mais. Por quê? Porque o gás carbônico responde, em termos de pressão, à temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente aqui tivesse a 21 graus, aqui tinha 59 bar. Só que aqui está quente hoje. Aqui deve estar uns 30, 32 graus. Então a gente tem uns 70 bar aqui dentro. Ah, mas é muita pressão 70 bar? Sim. Para vocês terem uma ideia, um pneu de carro tem 2,2 bar. Aqui tem 70. Sacou a diferença? Então, se um pneu já tem muita pressão, imagine isso aqui. É bastante pressão que tem aqui dentro. 70 bar não é pouca coisa. Por isso que isso aqui é de aço. E o que acontece? A gente tem essa relação, então, do CO2 em relação à pressão e à temperatura. Por isso que ampolas de CO2, elas têm rendimento maior de disparos em dias quentes e menor em dias frios. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior a pressão do CO2. Quanto menor a temperatura, menor a pressão. Quanto maior a pressão a que o CO2 é submetido, ele fica em estado líquido. Se é menor, ele passa para estado gasoso. Então aqui dentro a gente tem CO2 líquido. Aí você vai falar, pô, Charles, certo, mas quando eu disparo a arma de pressão, é o gás CO2 que empurra o chumbo, não é o líquido. O que acontece? Eu vou mostrar uma animação aqui para vocês, que vocês vão ver o seguinte. Quando eu coloco essa ampola numa arma, essa ampola é pinçada aqui na ponta e a gente tem a liberação do CO2 aqui para a válvula disparadora. Só que a pressão interna da válvula disparadora da arma de CO2 é muito menor que a pressão interna da ampola. O que acontece? Nesse circuito dessa aqui do gargalo da ampola para a válvula disparadora, dá uma mudança de pressão. Então o que acontece? A pressão diminui. E quando a pressão diminui, o que acontece com o CO2 líquido que está aqui dentro? Ele se transforma em gás. Então, a gente, dentro da arma de pressão, a gente tem CO2 em dois estados físicos. Dentro da ampola ele é líquido e dentro da válvula disparadora é gás. Então, você vai disparando, né? Vamos dizer que essa ampola numa arma de 50 disparos, tá? Se eu usar a ampola inteira, o que vai acontecendo? Eu vou disparando. Cada vez que eu vou disparando, uma parte do CO2 líquido aqui dentro, ele se transforma em gás. E ele vai acabando aqui dentro, tá? Pam, 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 até que chega num ponto em que acabou o CO2 líquido aqui. Aí a arma não dispara mais, porque não tem mais CO2 líquido aqui para se transformar em gás para empurrar o chumbo. Acabou. Então isso aqui, na hora que zerou a arma, que eu abro, ela faz assim, se fizer um barulhinho tipo, um barulhinho leve. Por quê? Porque não tem mais nada aqui dentro. Mas o que acontece? Vamos lá, eu estou disparando aqui, ela tem 50 disparos de autonomia. Eu disparo 20, 25, vamos colocar 25 para facilitar a vida. Eu gastei metade do CO2 líquido que está aqui dentro. Ainda tem metade de CO2 líquido aqui dentro. Por que eu não posso deixar essa ampola na arma para poder usar esse resto CO2 outro dia? Por quê? Porque ele pode ressecar, né? Ele pode não, vai ressecar ali a vedação. Tem uma vedação aqui onde pinça, né?
E aí você vai ter que trocar essa vedação, vai dar vazamento e tem dor de cabeça, porque tem que mandar, tem que trocar essa vedação, tem que desmontar a arma, enfim. Então, por isso que a gente não deixa a ampola dentro da arma, para evitar ressecar a vedação e ter que trocar. Só que, na hora que você, beleza, não vou atirar mais, vou guardar meu equipamento, o que você vai fazer então? Você vai soltar essa ampola e ela, na hora que ela solta, ela a vedação deixa de funcionar, diminui a pressão e o resto de CO2 líquido que está aqui dentro se transforma em gás, faz esvazia, você tira isso aqui. Aí vem a pergunta, Charles, mas por que não pode... Por que as empresas não fazem um mecanismo como se fosse uma válvulazinha? Porque isso aqui, gente, é uma ampola vedada na ponta, não tem nenhum mecanismo aqui dentro. Por que eles não fazem aqui uma válvula, por exemplo, para que eu possa usar metade do CO2 hoje, tiro essa ampola, amanhã eu venho, ponho essa ampola de novo e ela funciona? Gente, por questões técnicas e questões comerciais. Qual que é a questão técnica? Como o CO2 aqui dentro ele está em estado líquido e ele através do gargalo que ele vai se transformar em estado gasoso, essa válvula teria que ter uma tecnologia específica e ela não seria simples de produzir e seria cara. Então você encareceria demais essa ampola para fazer um mecanismo aqui que vai ter um uso muito limitado. É um canhão para matar uma formiga. Então, é mais barato você desprezar um resto de CO2 dentro dessa ampola do que você embutir aqui uma válvula que vai custar muito mais caro. E tem a questão técnica. Quando o CO2 aqui está em estado líquido e quando ele muda do estado líquido para o gasoso, isso é uma reação endotérmica, ou seja, ela retira temperatura do ambiente para fazer essa transformação, essa válvula tende a congelar. Por isso que a arma de CO2, quando você libera o restinho de gás, ela esfria, porque ela é uma reação endotérmica. Então, o que acontece? Pode, tranquilamente, essa válvula travaria por conta de congelamento, por conta de resíduo, não funcionaria direito e teria lá cliente enchendo o saco. Então, por isso que não tem esse tipo de coisa. Mas uma ampola dessa aqui, gente, se você compra em maior quantidade, você vai pagar em torno aí de 5, hoje, novembro de 2023, em torno de 5, 6 reais. Tem gente que compra em quantidade maior, chega a pagar 3,50, 4 por ampola. Mas vamos colocar 5 reais aqui. Se você usar metade dessa ampola, você usou 2,50. Se você desprezar a outra metade, você vai estar desperdiçando R$ 2,50. Gente, é muito pouco dinheiro para você ficar preocupado. Ah, Charles, eu não quero desprezar, vou deixar essa ampola, você não entende porra nenhuma disso aí, não vou te ouvir, vou deixar a minha ampola dentro da arma para utilizar outro dia. Quanto que você acha que um armeiro vai cobrar para desmontar sua arma de pressão e trocar a vedação onde vai essa ampola? Com certeza muito mais do que R$ 2,50. Então não vale a pena você correr o risco de deixar essa ampola na sua arma de pressão, danificar a vedação por conta de R$ 2,50. É melhor você perder R$ 2,50 do que você depois ter que pagar 150 para um técnico, um armeiro trocar isso para você, porque muitas vezes tem que desmontar a arma. Então, gente, por isso que essas ampolas aqui, elas são de uso único, ou seja, você pôs na arma, usou ou não usou o CO2 todo que está aqui dentro, o resto você despreza. Por quê? Por conta de custo, por conta de parte técnica. Então, por isso que a gente tem essas ampolas de uso único. Espero que vocês tenham entendido e não percam na segunda parte desse vídeo. Eu vou falar das ampolas reutilizáveis que tem à venda no AliExpress e algumas ampolas que ao invés de CO2 usam ar respirável comprimido. E por que elas não funcionam? Não percam na próxima parte. Enquanto isso, deixe seu like, dúvidas e comentários, deixe aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.